E aí galera da Lura-Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pronomes relativos em inglês. Então se você nem sabe o que é um pronome relativo, fica aqui comigo que eu vou explicar para você hoje. Então, o que é um pronome relativo em português mesmo, né? Que muita gente não sabe nem em português o que é. Ele é aquele pronome que a gente geralmente vai substituir algo, um nome, uma pessoa, uma coisa que a gente já falou sobre antes. Que em português a gente geralmente usa o que, né? Ou o qual, a qual, mas geralmente vai ser o que ali. Então, ele é o homem que eu vi ontem na festa, essa é a casa que eu quero comprar. Então, esse que aí, ele é um pronome relativo em português. Em inglês eles também têm isso daí, só que as formas elas vão ser um pouquinho diferentes, elas podem ser um pouco diferentes, e é isso que a gente vai explicar hoje aqui. Então, o primeiro deles, o primeiro pronome relativo mais importante em inglês vai ser o who, que você olha para eles e fala, ué, mas eu já conheço o who. O who é quem, não é? Você fala, who are you? Quem é você? Exatamente, é a mesma escrita, só que lá ele é usado como uma question word, né, para fazer uma pergunta, então quem é você? E aqui como pronome relativo ele é um pouquinho diferente, ele vai ser esse que aí do português, mas quando a gente estiver falando sobre uma pessoa, quando estiver substituindo uma pessoa que a gente já mencionou anteriormente. Então, por exemplo, the man who lives next door has 5 cats. O homem que mora na porta do lado tem 5 gatos. Então, o homem que mora, the man who lives. Então, você vê aí a estrutura é bem parecida, só que aqui, como ele é uma pessoa, a gente usa esse who. Ou então, mais um exemplo. The girl who came here yesterday is my sister. Então, a garota, a menina que veio aqui ontem é a minha irmã. Então, the girl who came, a garota que veio. Mesma história, a gente usa o who aqui como pronome relativo indicando uma pessoa. O segundo deles vai ser o which, que também você pode me perguntar, ué, mas which não era qual? Mesma coisa, lá o who também como question word, ele é quem, o which como question word, ele é qual, né? Qual desses é o seu preferido, qual você quer, which one of those, e assim por diante. Mas aqui como pronome relativo, o which vai ser também a mesma coisa, esse que, mas agora indicando uma coisa inanimada, um objeto, uma coisa abstrata, mas não uma pessoa. O who é o que vai indicar pessoas e o which para coisas. Então você pode dizer, this is the car which I bought yesterday. Esse é o carro que eu comprei ontem. Então, the car which I bought yesterday. Ou então, the book which you mentioned is very good. O livro que você mencionou é muito bom. Então, the book which you mentioned is very good. Mesma história, né? Funciona exatamente da mesma coisa, o who e o which, só que a diferença é essa, né? Que o who é para pessoas e o which é para coisas, objetos, coisas inanimadas. O terceiro deles é o that, que, novamente, that você já deve ter visto ele significando aquilo ou aquele, né? That car, aquele carro, lá como pronome demonstrativo. Aqui como pronome relativo, ele vai ser exatamente a mesma coisa que o who e o which, só que ele é meio que um coringa, ele é um coringão, na verdade, que ele pode substituir tanto o who quanto o which, só que de uma maneira um pouco mais informal, geralmente. Então a gente pode usar as mesmas frases que a gente usou anteriormente até. The man who lives next door has 5 cats, ou the man that lives next door has 5 cats. É exatamente a mesma coisa, a tradução também é exatamente a mesma, só que o that aqui é um pouco mais informal. Ou então, the girl that came yesterday is my sister. A garota que veio ontem é a minha irmã. Isso substituindo lá o who, mas ele também pode substituir o which. Por isso que eu disse que ele é um coringa realmente, que ele serve tanto para pessoas quanto para coisas, objetos inanimados. Então, this is the car that I bought yesterday. Que antes a gente tinha visto como this is the car which I bought yesterday. Ou então, outro exemplo, the book which you mentioned is very good. The book that you mentioned is very good. Mesma coisa, ele vai substituir qualquer um deles, só que, como eu falei, ele é um pouquinho mais informal. Então, quando você estiver escrevendo talvez um texto um pouco mais formal, falando com um superior, escrevendo um e-mail, um currículo, é melhor você usar o pronome a forma who ou a forma which, que são um pouco mais formais. Mas o that,
ele é muito usado na fala. Você vai ver ele o tempo inteiro sendo usado na fala, substituindo seja o who, seja o which. O quarto pronome relativo aqui vai ser o whom, que ele é um pouco complicado e ele confunde inclusive nativos, americanos, ingleses, etc. Porque ele é igualzinho o who, mas o who ele vai indicar o sujeito da frase e o whom vai ser o objeto. Então, aquelas coisas de gramática que a gente geralmente está acostumado, ele geralmente vai ser o receptor de uma ação, né? Então ele vai estar geralmente depois de uma preposição, ou então como receptor do verbo. E a gente pode dar uns exemplos aqui. Por exemplo, I am talking to him. Eu estou falando com ele. Então, to, ali a preposição to, him. Né? O him aqui é o pronome de objeto, né? A forma de objeto do pronome pessoal de sujeito, né? Seria he, né? Ele, então eu estou falando com ele, ele vira him. E aí se você for fazer uma pergunta, are you talking to whom? Como é um objeto, aí depois da preposição to, o who virou whom. E a mesma coisa, I don't know whom to trust. Né? Então o verbo to trust someone, confiar em alguém. I trust you, eu confio em você. I trust him. Né? Mesma coisa ali, tá a forma de pronome de objeto, né? O him, não o he. Não é I trust he, é I trust him. É o objeto. Então a mesma coisa aqui, I don't know whom to trust, porque aqui ele vai ser o objeto desse verbo to trust, né, que é em quem você vai confiar. Só que como eu mencionei, eles confundem isso muito, mesmo os nativos confundem bastante isso, então você vai ouvir muito, muito mesmo o who sendo usado no lugar do whom. Mesmo muitas pessoas considerando isso gramaticalmente incorreto, né, errado, mas ele é tão comum, mas tão comum, que você vai se acostumar a ouvir o who muito mais frequentemente do que o whom, mesmo da forma considerada gramaticalmente errada, vamos dizer assim, e é tão usado que virou normal. E o quinto e último pronome relativo que a gente vai ver hoje aqui é o whose, que ele indica uma posse, né? Então, de quem, cujo, cuja. A gente pode dar um exemplo aqui, the kids whose family lives next door are very polite. Então, as crianças, the kids, whose family, cuja família mora na casa do lado, são muito educados, são muito polidos. Então, ele sempre vai indicar uma posse que a gente geralmente faz em português com esse cujo ou cuja. Então, por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.